aleluia, simplesmente como super-heróis. Ele entende a nossa humanidade. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção, e eu gostaria que você gravasse isso no teu coração: Deus entende a tua humanidade. Ele sabe que muitas vezes a coisa chega, a coisa aperta, a notícia ruim chega, e que às vezes a gente se abala, e às vezes os abalos são meio sísmicos, né? Como um terremoto. Aquilo mexe com a estrutura de uma tal maneira que a gente fica desorientado, literalmente. Deus sabe da nossa estrutura, Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece quem nós somos e por que Ele conhece? Porque Ele nos criou, Ele nos formou. Então Ele sabe, glórias a Deus, como é que a gente reage às circunstâncias. E mais do que isso, irmãos, ainda nós temos o privilégio, podemos dizer assim, glórias a Deus, de ter Jesus como intercessor. Porque Jesus se fez carne. Então Jesus foi aquele que recebeu também muitas notícias ruins nessa terra. Notícias de morte, notícias de destruição, notícias de doenças, de pessoas paralíticas. Ele recebeu muitas notícias ruins também. E Jesus em carne recebeu notícias ruins, também é aquele que intercede por nós, ou seja, é aquele que compreende também a nossa humanidade. Mas eu quero dizer um ponto para você, dizer uma palavra para você que, mesmo Jesus conhecendo, mesmo nós sendo humanos e Deus conhecendo a nossa humanidade, glórias a Deus, nós precisamos também nos posicionar diante das circunstâncias. E aqui eu quero chamar a tua atenção para a vida de Neemias. A palavra do Senhor vai nos ensinar que ele mesmo declara: e eu era neste tempo copeiro do rei. Ele era funcionário do rei. Ele era copeiro, ele trabalhava como garçom direto, aleluia, no palácio. Ele não era uma pessoa, glórias a Deus, que estava, aleluia, lá em Jerusalém numa situação ruim. Ele estava num lugar abastado. Ele morava no palácio, ele assistia diante do rei, ou seja, ele chegava diante do rei, ele dava assistência para o rei. Então a comida que ele comia era boa, o lugar que ele dormia era bom, ele não tinha problema, ele era funcionário público, tinha um bom salário, aposentadoria, glória a Deus, garantida. Era uma pessoa de confiança, porque afinal de contas ele chegava na presença do rei. Não é qualquer pessoa que chega na presença do rei. Não é qualquer pessoa que se apresenta na presença do rei. Ele era uma pessoa que tinha livre acesso ao rei. Ele era uma pessoa que tinha tudo. Então veja, se você olhar para a vida de Neemias, Neemias estava com a vida feita. Neemias não tinha problema para se preocupar. Ele estava com um salário bom, garantido, morava num lugar bom, comia bem, e estava com a aposentadoria dele garantida. Já tinha, glória a Deus, nascido num lugar abastado. Você vai falar assim: como assim, pastor? Eu preciso situar você para você entender, tá? Presta atenção. Quando Israel peca, que Deus permite ele ser levado para o cativeiro, glórias a Deus, então a nação fica abandonada e o povo é levado cativo para a Babilônia. E é nesse ambiente, glórias a Deus, que Neemias estava, na Babilônia, trabalhando para o rei. Então veja, Israel estava lá, a cidade natal dele estava lá, algumas poucas pessoas tinham ficado para lá. Então eles estando lá, glórias a Deus, eles estando lá abandonados, lá estava tudo certinho, lá estava tudo bem, as coisas estavam tudo bem, quer dizer, bem nada, bem para ele, mas lá estava tudo estragado. Mas ele não tinha problema, a vida dele era aqui. Ele já tinha estabelecido a vida dele no palácio. Ele não tinha que se preocupar. E eu sempre falo assim, irmãos, porque às vezes a gente se estabelece, a gente se fica bem, mas a gente não consegue ver os nossos irmãos e ver aquilo que são as nossas raízes. E foi o que aconteceu com a vida, glórias a Deus, de Neemias. Neemias, ele estava naquele palácio, tudo bem, mas ele não estava sossegado, irmãos. Porque ele sabia que aquilo pelo qual, ou quem ele era, não estava bem. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode muitas vezes estar muito bem nas tuas coisas, mas se teus irmãos não estiverem bem, se a obra de Deus não estiver bem, se as coisas do Senhor não estiver bem, nada está bem. Nada está bem. E às vezes a gente quer fazer por nós. Eu quero fazer minha vida, os outros que se lasquem. Eu quero me preparar, eu quero ficar bom, ficar bem, o resto que se lasque. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não funciona assim. Nós somos um só corpo. E aquilo me chama a atenção. A palavra do Senhor vai dizer que quando o pessoal veio, glórias a Deus, lá de Jerusalém, os amigos dele veio, ele fez uma pergunta: conta para mim, como é que está lá Jerusalém, como é que estão as coisas por lá? Conta, eu quero saber da nossa terra, eu quero saber da nossa nação. Sabe o que vai dizer para ele? Vamos dizer para ele, cara, a coisa lá está feia, a coisa lá está brava, os que ficaram lá estão em grande miséria.
Jerusalém está tudo destruído. Jerusalém está tudo arrebentado. As portas estão queimadas, os muros estão derribados. Está tudo acabado. E eu fico imaginando Neemias recebendo essa notícia, falando assim, poxa vida, eu estou aqui, eu deito numa cama boa, eu como uma comida boa, e a minha terra está assolada. A minha terra está destruída. Aquilo que eu faço parte da onde eu venho, aleluia, está destruído. Alguma coisa mexeu com Neemias. Mexeu com o íntimo de Neemias. E sabe qual que é o problema, irmãos? É que hoje as coisas que muitas vezes acontecem de ruim já não estão mais mexendo com o íntimo dos crentes. Não estão mais mexendo com o íntimo dos crentes. Hoje a gente não olha mais para aquilo que são as nossas raízes e aquilo não mexe mais com o íntimo. Hoje é fala assim, a coisa não está boa, eu vou embora, porque antes que a coisa, o barco afunde, eu vou embora. Antes que o troço exploda, eu vou cair fora. Antes que os negócios aconteçam, quer saber? Eu vou me mandar. Aquilo não mexe mais com o íntimo dos crentes. Então hoje ninguém luta mais por uma causa. Hoje as pessoas não lutam mais. Hoje as pessoas querem o seu bem. Eu não estou falando da igreja, entenda, irmãos. Estou falando dentro de um contexto geral. Então quando a gente olha para nós, não, se não está bem para mim, então eu vou embora. Se não está bem para mim, isso serve para casamento, isso serve para igreja, isso serve para trabalho, isso serve para uma série de coisas. E a gente não luta, a gente não enxerga ou não coloca o coração mais naquilo. Nós temos que aprender a amar o que Deus ama, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para você, tudo que Deus ama tem sido atacado. Tudo que mais Deus ama tem sido atacado nestes últimos tempos. Nós temos visto nesses últimos dias, irmãos, o diabo atacar tudo aquilo que Deus ama. E pode notar que o diabo ele vai minando os pontos principais. Eu vou dar um exemplo da igreja. A igreja, glórias a Deus, aleluia. Onde que é a linha de frente da igreja? A música. Qual que é o grande problema das igrejas? Falta do quê, irmãos? De música. Porque é o louvor que mexe, é o louvor que quebra cadeias, é o louvor que destrói. As pessoas não se colocam mais, não buscam mais, não tem músico, não tem cantor, não tem mais nada. Tem que estar, o pastor canta, o pastor toca, o pastor colhe oferta, o pastor faz aquilo. Por quê? Porque não tem mais. E por que não tem mais, irmãos? Porque não há aquela preocupação. Não é comigo, isso aí não é mais comigo. Isso dentro da igreja. E assim eu falo, irmãos, em todos os contextos da obra do Senhor. Sabe por quê? Porque aquilo não arde mais no coração. Neemias podia falar assim, nossa, ai meu Deus, Jerusalém está quebrado. Ainda bem que eu estou aqui, né? Ainda bem que eu estou aqui. Imagine se eu estivesse lá. Mas Neemias chorou, irmãos. A Bíblia fala que ele chorou. E esse é o choro para quem está nas quarta-feiras aqui. Quem está nas quarta-feiras aprendendo aqui com a gente aqui no Práticas de Fé. Então eu vou dar um spoiler para quem está na quarta aqui. Esse aqui é aquele bem-aventurado que chora. É esse choro aqui. Né? Esse choro que nós estamos falando aqui. É esse tipo de choro. Que quem está na quarta aqui está entendendo, quem não está não entendeu nada, então não é para você. Você fica aí, espera só um pouquinho. Amém? Esse é o tipo de choro que Deus mexe com a gente e tem uma recompensa maravilhosa. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo Neemias chorando, Neemias se lamentando, Neemias se angustiando. Mas Neemias, ele vai para o jejum, ele vai para a oração. E linda a oração que ele faz. Vocês perceberam? E eu faço uma pergunta para vocês. Se você percebeu a oração que Neemias fez, Neemias começa a fazer confissão de pecado. Como é que ele vai fazer confissão de pecado de algo que ele não pecou? Ele nasceu na Babilônia, ele nasceu no cativeiro. Ele arrumou um trabalho lá, ele já estava lá, ele estava num ambiente onde ele não... O que ele sabia, aleluia, de Jerusalém, o que ele sabia do povo dele era o que era contado para ele. Ele não conheceu aquele lugar. A informação que ele tinha era só da raiz dele, mas ele não conheceu aquele lugar. Então ele chora por algo que ele não conhecia. Ele chora por algo que ele não tinha nem sequer ido, mas aquilo comove o interior dele. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você pode não conhecer o céu, irmão, mas você precisa chorar pelo céu. Você pode não conhecer o céu, mas você precisa ter vontade de estar na presença do Senhor. Você pode não conhecer as coisas do reino de Deus, mas aquilo tem que chorar, tem que arder no teu coração de vontade. Aleluia. Neemias não conhecia, mas ele chorava. E os que conheciam, aleluia, não se importavam. E é isso que é o pior. A gente não sentiu o desejo daquilo que Deus deseja.
Neemias, quando ele faz essa oração, ele começa a fazer confissão do pecado dos pais dele. Senhor, eu não conheci, mas meu pai conheceu. Senhor, aleluia, meus antepassados conheceram. Senhor, eu não sei, mas os meus antepassados sabem, Senhor. E é por eles que eu faço confissão, porque eu sei da minha raiz. Aleluia, eu sei de onde eu vim, eu sei também para onde eu vou. Aleluia. É a confissão que ele faz, ele chora por aquilo que ele sabia que ele era. Nós precisamos aprender a chorar por aquilo que Deus chora, por aquilo que nós somos, irmãos, aleluia. Uma igreja, glória a Deus, que luta pelos seus propósitos, pelos propósitos do Senhor. E aquilo, aleluia, ardeu o coração dele. E é por isso que ele ficou alguns dias chorando, alguns dias lamentando. E ele faz aquela oração pedindo a Deus: Senhor, me dá graça, me dá força. Senhor, mexe comigo. E a Bíblia declara que ele faz: Senhor, fala comigo, Senhor, porque isso não pode ficar de qualquer maneira. E aquilo move o coração, aleluia, de Neemias, que automaticamente move o coração de Deus. Sabe o que eu quero falar para você? O que vai mover o coração de Deus é se você primeiro mover o teu coração. Não queira mover o coração de Deus com palavras. Mova o coração de Deus com um coração movido, com um coração rendido ao Senhor. O que nos faz, aleluia, mover o coração de Deus é quando nós estamos com o nosso coração movido, irmãos. E às vezes, o grande problema é que a gente espera, aleluia, de muitas pessoas, de muitas coisas, de grandes movimentos, mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você olha na palavra do Senhor, os grandes movimentos vieram de poucas pessoas, mas pessoas que fizeram a coisa certa. Não é pela quantidade de pessoas, irmãos, que as coisas acontecem, mas é por corações verdadeiros que Deus move. Fecha os teus olhos um pouquinho. Como é que está o teu coração? O que move a tua vida? O que te motiva? Eu preguei esses dias, o que te motiva? O que move o teu coração? Será que você tem chorado? Será que você tem perdido o teu sono por Cristo? Será que você tem perdido, aleluia, o teu sono por aquilo que move? A palavra do Senhor vai dizer que ele fez uma oração, ele se moveu, ele jejuou, ele orou, e foi aquilo que aconteceu, irmãos. A Bíblia declara então que Deus pega aquele coração, quando se une, um coração que quer fazer, que quer cumprir a vontade de Deus, com o que Deus quer, é quando Deus age. E a Bíblia vai dizer que ele se apresenta diante do rei. E diante do rei com o coração rendido, com o coração movido. E o coração de Neemias, aleluia, moveu primeiro o coração de Deus, que depois moveu o coração do rei, aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você: você com o coração rendido, move o coração daqueles que estão à tua volta, aleluia. E foi o que aconteceu com Neemias, quando o rei viu o coração rendido, ele perguntou, e o coração do rei foi movido pelo coração rendido de Neemias, aleluia. Neemias abre, glórias a Deus, perdão, o rei abre tudo para Neemias e fala assim: eu te dou tudo que você precisa, se você quer voltar lá e reconstruir a tua nação. Veja que ele não estava com coração para construir uma casa, ele não estava com coração para construir, glórias a Deus, aleluia, uma igreja. Ele estava com o coração rendido para construir, para reconstruir uma nação, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe o que quer, irmãos? Quem sabe o que quer, sabe onde ele quer chegar, ele sabe como pedir, ele sabe, aleluia, e tudo começa com o coração rendido, aleluia. Ele fala: olha, eu preciso, ele fala para o rei: eu preciso de carta para que as portas se abram, eu preciso de madeira, eu preciso de ouro, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso disso tudo. E aquilo foi movendo o coração das pessoas, aleluia. Nós precisamos aprender, irmãos, a mover os corações através da rendição. Aleluia. Mas tudo começa com o nosso coração rendido ao Senhor. Não queira render o coração de ninguém, não queira mover o coração de ninguém se você não conseguiu se render ao Senhor. Nós precisamos aprender a nos rendermos ao Senhor e apresentar ao Senhor o que nós temos. Senhor, eu estou aqui, pastor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, eu vou apresentar ao Senhor o que eu tenho, aleluia. E é isso que nós temos que aprender a apresentar ao Senhor, irmãos.
Porque é isso que Deus está querendo de cada um de nós, como igreja. Como igreja, Deus está querendo a nossa parte. Nós não vamos conseguir chegar se nós não apresentarmos a Deus, se nós não desejarmos do Senhor. Quem não sabe onde quer chegar, irmãos, eu falo essa frase faz muitos anos. Qualquer lugar serve, se o teu coração não for rendido, aleluia, não venha mais para a casa do Senhor sem trazer uma oferta para Ele. Como assim, pastor, está falando de dinheiro? Não, não venha para a casa do Senhor sem trazer uma oferta de adoração, de louvor, de rendição. Hoje eu vou para a casa do Senhor, mas eu vou adorar, eu vou cantar um hino, eu vou me render lá, hoje eu vou lá para apresentar a minha adoração. Não venha simplesmente. Se renda ao Senhor. Onde a tua adoração, a nossa adoração precisa ser diferente, a nossa adoração precisa mover as coisas, a nossa adoração precisa, o nosso culto precisa mover, aleluia, um coração rendido não desprezará o Senhor, diz a palavra. Mas o que chama atenção é que Neemias, ele chega naquele lugar com tudo aquilo, e a Bíblia declara que ele vai olhar para aquele local e ver tudo aquilo assolado, e ele vai constatar que a informação era ruim mesmo, que a situação era terrível mesmo. Ele vai constatar com os teus olhos, com os seus próprios olhos, aquilo que ele já tinha ouvido falar. E a Bíblia declara que ele, glórias a Deus, então agora contempla, ele faz uma análise. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você já fez uma análise das circunstâncias que nós estamos vivendo como igreja? Se você ainda não fez uma análise, faça uma análise. Mas a Bíblia fala que Neemias chega naquele lugar, pertinho do capítulo número 2, aleluia. Eu gostaria de que você abrisse a tua Bíblia lá. Glórias a Deus, aleluia. Capítulo 2, verso de número 11. Abre a tua Bíblia no capítulo 2, verso 11. Olha o que diz. Aleluia. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo. Repete, fala, eu e uns poucos homens comigo. Agora presta atenção nisso aqui. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer. Olha para o teu irmão, fala para ele assim, fecha a tua boca. Fala, o teu problema é que tu é um linguarudo. Fecha a tua boca. Continua. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro e contemplei os muros de Jerusalém que estava assolado, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte do açude do rei, mas não havia lugar por onde eu passasse o animal que eu montava. Subi de noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados, presta atenção, fala, não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Agora, presta atenção. Presta atenção, eu não declarei a ninguém. E quais são os ninguém que estão elencados aqui, irmãos? Quais são os ninguém? Os ninguém estão aqui, ó. Os ninguém, quem são os ninguém? Os ninguém são os judeus. Os ninguém são o sacerdote, nobre e magistrado. Olha para o teu irmão, fala para ele assim, tinha um cargo, mas não fazia nada. Era nobre. Nobre, quem que é nobre? Cheio da grana. Cheio da grana que não faz nada. Eu sou o quê? Que ele havia declarado, eu sou apenas um garçom. Sou apenas um copeiro. Lá tinha nobre, lá tinha magistrado, lá tinha um monte de gente. Mas um monte de gente já estava acostumado a viver em ruína e viver em miséria. Você já parou para perceber, irmãos, que a miséria ela engana? A pessoa quer ser um magistrado sobre a miséria. A pessoa quer ser um nobre sobre a miséria. A palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. E sabe por que um abismo chama outro abismo, irmãos? Porque eles não reconhecem o abismo, não conseguem enxergar o abismo. Não adianta a gente querer ser nobre sobre a miséria, irmãos. Não adianta a gente querer ser magistrado sobre a miséria.
Não existe glória em ser magistrado sobre a miséria. Ele era apenas um copeiro, mas estava chorando por aquilo que Deus chorava. Estava lutando por aquilo que Deus, aleluia, queria. E a primeira coisa que ele aprende aqui, eu não vou abrir a minha boca para ninguém. Não vou abrir minha boca. Porque o que Deus deu para eu fazer, Deus deu para mim. Para mais ninguém. O que Deus te abençoou, Ele deu para você. Você não precisa contar, faz. Você não precisa contar, faz. Sabe qual é o problema? A gente fala, mas não faz. Neemias não falou e fez. Aleluia. E eu quero, glórias a Deus, aqui dizer algo para vocês, até porque o texto é comprido e eu não vou entrar em todo esse contexto. Mas a palavra do Senhor vai dizer que havia 2 homens naquele lugar. Tobias e Sambalate. Amém, irmãos? Todo mundo conhece um pouco dessa história. Tobias e Sambalate. E aí a pergunta é, como é que Tobias e Sambalate se levantou? Se ele, Neemias, não contou nada do que ele foi fazer ali, como é que Tobias e Sambalate sabiam o que ele foi fazer ali? Já pararam a pensar no troço desse, irmão? A Bíblia fala que ele não contou para ninguém. Ele chegou, ficou quietinho. Ele não falou nada para ninguém. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada. Então não deve ter chegado nada lá da onde ele veio. Não deve ter vindo notícia nenhuma, até porque a notícia não chegaria primeiro. Como é que Sambalate e Tobias sabia? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Olha para o teu irmão e fala assim, porque o diabo sabe a intenção do teu coração. Se tem uma coisa, irmãos, que o diabo faz, é saber. O diabo sabe. Neemias pode não ter falado para ninguém, mas o diabo sabe quando alguém se levanta para fazer algo do Senhor. E aí está a resistência. Entendeu por quê que ele sofreu tanta resistência de Sambalate e Tobias? Porque Tobias e Sambalate sabia que ele estava lá para reconstruir. E Tobias e Sambalate sabia que a miséria tinha que reinar. E eu quero dizer uma coisa para você, o diabo sabe que a miséria tem que permanecer. Mas o Senhor levantou Neemias para fazer a diferença. Glória a Deus! Aleluia! E não pense você que o inimigo não sabe que você tem se levantado, que o inimigo não sabe. Entende agora por causa da luta? Quando a gente começa... Irmãos, agora pare e pense. Se o diabo sabe sem nós falar, imagine nós falando. Imagine falando. Imagine falando. E aí eu fico imaginando qual foi a luta que Neemias passou. A luta que Neemias passou, aleluia, era uma luta, glórias a Deus, de entender que para reedificar sempre vai ter oposição. Igreja, sempre vai ter oposição na reedificação. Mas o que mais me chama a atenção foi o que Deus havia falado para Neemias. E aqui eu quero chamar a tua atenção. O que Deus falou tanto para Neemias, que Neemias não abriu a boca para dizer. E eu tenho a resposta para você, porque a palavra do Senhor é muito clara no que Deus falou. Aleluia. Porque foi a forma que Neemias fez, que foi, aleluia, o resultado acontecido em 52 dias. Parece uma loucura, irmãos, aleluia. Mas foi 52 dias que mudou a história de uma nação. Glória a Deus, Eu quero dizer para você o que foi que Deus fez. O que Deus falou para Neemias, coloca o povo para trabalhar. E cada um vai edificar uma parte. E sabe qual vai ser a parte que cada um precisa edificar? A sua parte. Aleluia. Olha para o teu irmão, fala para ele assim, olha para o teu irmão, olha, você tem que fazer uma coisa só. Olha para o teu irmão, fala, a tua parte, mais nada. O grande problema é que a gente ou quer fazer tudo, ou não quer fazer nada. Ou a gente quer fazer tudo, ou não quer fazer nada. E quando a gente quer fazer tudo, a gente acaba sempre não fazendo nada. E por que a gente não faz nada? Porque o tudo é muito. Mas se eu fizer a minha parte e você fizer a tua parte, glórias a Deus, é quando Deus move. E aí qual que era a parte que cada um tinha que fazer? Cada um tinha que levantar um muro conforme o tamanho do seu terreno. Ou seja, se o meu terreno é 10 metros de fundo, quantos metros de muro eu tenho que fazer, irmão? 10 metros. Ah, mas a cidade era gigante, não importa, eu só tenho que fazer 10 metros. Olha para o teu irmão e fala,
Qual é o tamanho do teu terreno? Qual é o tamanho do teu terreno? Entenda, irmãos, isso aqui de forma espiritual. Qual é o tamanho do teu chamado que Deus te chamou para fazer? Que muro que é esse, pastor? É o tamanho do meu chamado. Se Deus me deu para cantar, o meu chamado, o meu muro é cantar. Não adianta você querer fazer muro, irmãos, aleluia, aleluia, na pregação. Mas, pastor, eu não sei pregar, mas Deus não me chamou para fazer muro de pregação. É Deus, aleluia. Se você quiser fazer um muro de pregação, a tua parte vai cair. Esse muro vai cair, sabe por quê? Porque Deus não te chamou para fazer isso. É verdade. Qual que é o teu tamanho do teu terreno, irmãos? Entenda pelo Espírito que eu estou dizendo aqui, o que Deus te chamou. A pastora falou algo muito interessante, que eu quero dar o dízimo do meu suor, porque eu estava dizimando de coisa que alguém me dava. Então qual é o tamanho desse dízimo? O tamanho desse dízimo é o tamanho daquilo que Deus deu na mão dela, daquilo que ela está dizimando. Então qualquer construção do teu muro, faz o que você precisa fazer, faz aquilo que Deus chamou para fazer. Pastor, Deus me deu tanto de salário, esse é meu dízimo. Pastor, Deus me deu esse talento, esse é o que você tem que fazer. Pastor, eu tenho tal coisa, então é isso que você tem que fazer. Faça só a tua parte, mais nada. É isso que Deus tem chamado nós, irmãos, aleluia. E o grande problema é que se nós não fizermos a nossa parte, alguma coisa fica desfalcada. Quando o músico falta, desfalca. Quando alguém da câmera falta, desfalca. Quando você falta, desfalca. Sabe por quê? Porque a tua parte do muro fica descoberta. E quando a tua parte do muro fica descoberta, é quando as coisas ruins acontecem. E é muitas vezes isso que a gente não consegue entender. E foi essa a estratégia, e foi por isso que Sambalate ficou louco, é por isso que Tobias ficou louco, e é por isso que muitas vezes a gente não entende, glórias a Deus, por que as coisas não vai. Só que tem um segredo aqui. Neemias, ele ficava supervisionando, ele não construiu, mas ele supervisionava. E a palavra do Senhor vai dizer que com uma mão eles trabalhavam e com a outra mão eles guerreavam. Ô irmãos, se com duas mãos trabalhar já é difícil, imagina trabalhar com uma mão só. Entenda que a tua caminhada, a tua construção de um muro vai envolver no mesmo tempo, repete quem fala, no mesmo tempo, trabalhar e guerrear. Então, entenda, irmãos, entenda que eu vou falar aqui de uma forma meio bocó aqui, mas, por favor, com uma mão você assenta tijolo e com a outra mão você vai cair. Parece um fantoche, mas é mais ou menos assim. Com uma mão você vira a massa, com a outra mão você cai a espada aqui assim, vai assentando e colocando tijolinho. Se você quiser só guerrear, o muro não cresce. Se você quiser só erguer o muro, o inimigo vem, mete o pé e derruba o teu muro. Então é meio que mais ou menos assim, ó. Com uma mão você faz, com outra mão você guerreia. Com uma mão você faz, com outra mão você guerreia. Você vai falar assim, ô pastor, misericórdia. Pois é, irmão, mas é assim. É assim. Aí a palavra do Senhor vai dizer que em 52 dias eles construíram o muro. Dessa forma. Esse é o caminho. Esse é o caminho da vitória. Quer ver tua vida reconstruída? Esse é o caminho. Quer ver tua história reconstruída? Esse é o caminho. Primeiro, posicionamento. Segundo, guerrear e construir. Quer dizer, segundo, não abrir a boca para ninguém. Terceiro, guerrear e reconstruir. E depois do muro pronto, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer, e eu estou adiantando bastante para nós não perder o foco aqui. E depois de tudo construído, irmãos, Neemias faz algo que nem era da responsabilidade dele. Porque afinal de contas, naquele lugar tinha sacerdote. Sabe o que ele faz? Ele chama o sacerdote e manda ler o livro da lei. E quando eles leem o livro da lei perante o povo, mas ele não era sacerdote, mas ele restabelece uma adoração naquele lugar. Então note que a adoração é responsabilidade de quem, irmãos? De todos nós. Depois que está tudo pronto, o muro está construído, irmãos. Quando o muro está construído, o que está dentro do muro está protegido. Olha para o teu irmão e fala, levante os muros, porque os muros construídos que está dentro é mais fácil ser restabelecido. É, Senhor. Levante os muros. Às vezes a gente não levanta muro. A gente não levanta muro, o inimigo destrói o que quer ser feito dentro sem proteção. Muro é proteção. Ele podia ter chamado o povo, falado com o povo assim, gente, vamos nos reunir na praça aqui, vamos ler a lei. Mas ler uma lei sem muro, irmão,
Lei sem muro não resolve nada. Ele primeiro reconstrói o muro. Depois que os muros estão levantados, depois que os inimigos, os Tobias da vida caíram, depois que os Sambalate caíram, que está tudo protegido, ele reúne o povo. Ele lê a lei. E quando ele lê a lei, eles falam assim: nossa, nós pecamos. E agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no finalzinho do livro de Neemias. E você vai tomar um susto com o que acontece aqui no finalzinho, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Olha o que a palavra do Senhor diz no capítulo de número 13. Neemias capítulo 13. Os muros já tinham sido restabelecidos. O culto já tinha restabelecido. A lei já tinha sido lida, irmãos. Amém? Glórias a Deus. Só que daí acontece um negócio aqui no capítulo 13 que é muito forte. Capítulo 13, verso 23. Olha o que diz aqui, irmãos, no capítulo 13, verso 23, do mesmo livro de Neemias. Você vai ficar de cabelo em pé para quem tem cabelo aí, amém? Olha o que acontece aqui nesse texto, irmão. Você fala: não pode ter acontecido. Aconteceu, olha o que está escrito aí. Capítulo 13, verso de número 23. Olha o que Neemias fez. Diz assim, ó: vi também naqueles dias que judeus haviam se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico. Olha o que o teu irmão fala assim: como é que teus filhos estão? Não tem gente que os filhos é meio crente, meio... já não sabe mais falar como crente. Já não sabe mais falar como crente. Eles falam meio asdodita, meio... já não sabe mais como é que fala judaico. Entende pelo Espírito que está falando aqui, irmãos? Olha o que diz: seus filhos falavam meio asdodita e não já sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Olha o 25. Olha o 25. Contendi com eles, os amaldiçoei. Alguns eu fiz o quê, irmãos? Espanquei. Outros arranquei o quê? Os cabelos. E conjurei por Deus, dizendo: não darei mais as vossas filhas e os seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel. Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado por seu Deus. O Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Irmãos, ele teve que tomar algumas atitudes meio que, irmão? Meio extremas. Não permita que situações extremas cheguem na tua casa. Não permita que situações extremas cheguem à tua família. Por um posicionamento que você não tomou. Não permita que situações ruins cheguem à tua igreja. Por posicionamento que depende de você. Não tome, não permita que essas coisas aconteçam por posicionamentos que nós devemos tomar. E sabe o que aconteceu? Glórias a Deus. Jerusalém foi reconstruída. Jerusalém foi levantada, os muros foram levantados, tudo foi reconstruído por um homem. Que ele, naquele momento, ele era o quê do rei, irmãos? Um copeiro. Aos olhos, quando ele estava junto ao rei, ele era um copeiro. Mas ele foi com uma unção, com uma autoridade de governador. Oh, aleluia. É, Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim: Glória você pode a Deus. ser apenas um copeiro. Olha para ele. Fala: mas a unção que Deus te envia é de governo. A unção de autoridade. Grava isso, irmãos. Nunca meça a unção que você tem pelo teu cargo. Mas sempre meça, aleluia, a unção da tua vida. Pelo propósito pelo qual Deus está te enviando. Aleluia. Ah, pastor, mas eu sou só um membro. Mas enviado, você é um governador. Ah, pastor, mas eu não sou nada na igreja. Mas quando enviado, você tem uma unção de poder na tua vida. Glória a Se você Deus. se levantar, Aleluia. aleluia, com aquilo que Deus te mandar fazer, naquele momento, você está sendo enviado com uma unção de poder para quebrar a cabeça. Aleluia. Se mova pelo teu cargo. Se mova pela unção pelo qual Deus te envia. Deus te envia. E
Deus comissiona você naquela unção. E se você tomar aquilo por fé, você vai naquilo. Aí eu faço uma pergunta para você. A Bíblia não fala isso. Neemias foi, mas Neemias fez o quê? Voltou. E eu pergunto para você, a Bíblia não diz. Mas você acha que Neemias ficou lá no palácio só como um copeiro? Você acha que ele voltou depois de ser um governador e ficou no palácio só como um copeiro, irmãos? Você acha que aquele povo que ficou lá em Jerusalém, depois daquele muro reconstruído, de toda aquela situação, olhava para Neemias como um copeiro? E falava, nossa, olha o nosso copeiro, o nosso garçom. Você acha que chamavam ele de copeiro lá, irmãos? Você acha que ele ficou conhecido lá como um copeiro? Ou você acha que ele ficou conhecido lá como um governador? É, Jesus. Eu faço uma pergunta para você. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. Na unção que você se move, é a unção que você vai ser conhecido. Glória a Deus. De novo, na unção que você se move, é a unção que você vai ser conhecido. Glória a Deus. Foi o que aconteceu com a vida de Neemias. A história de Israel, aleluia, mudou. Porque alguém, aleluia, teve o seu coração movido por Deus. A história da igreja pode mudar se Deus moveu o teu coração. Obrigada. Às vezes Deus está só esperando você mover o coração. Às vezes Deus está esperando só você tomar uma atitude. Ah, pastor, mas tem quem faça. Tem fulano, tem que... Não. Às vezes é Deus que está te esperando. E eu finalizo essa mensagem perguntando por que Deus não moveu um nome daqueles que estavam lá? Por que Deus não moveu um magistrado daqueles que estavam lá? Por que Deus não moveu um sacerdote daqueles que estavam lá? Por quê? Sabe por quê? Porque ele não encontrou um coração rendido. Mas uma notícia ruim. Repete comigo, fala, uma notícia ruim pode mudar. Ou pode mover o coração de uma pessoa. Entende por que as notícias ruins acontecem? E agora eu quero finalizar com o texto que eu falei para vocês que Deus falou comigo para ele. Hoje de manhã eu me acordei, fui orar, tomei meu joelho na minha sala, pedi, Senhor, fala comigo. Quem sabe daquelas caixinhas de promessa? Alguém conhece aquelas caixinhas de promessa? Eu herdei a caixinha de promessa do pastor José. Não, minto, da avó da Márcia. Da avó da Márcia. O pastor José, a Gabi não aguentou e falou, não, caixinha de promessa da casa do pastor José é minha. Olha que esperta, Gabi. Quando a missionária Emília faleceu, aí as meninas pegaram e falaram, vamos dividir então todas as coisas da mãe lá e tal. E aí a gente, então tá bom. Daí... O pai faleceu. Hã? O pai faleceu. Isso. Não, mas a caixinha de promessa foi depois, né? Não, foi antes? Foi o pai. Tá. A Gabi falou assim... O que nós queríamos do vô? Isso mesmo. Foi, o que nós queremos do vô? A Gabi falou assim, eu quero uma coisa. A Gabi foi a primeira, falou assim, eu quero uma coisa. O que você quer? Eu quero só a caixinha de promessa. Só aquela caixinha assim, que tinha um monte de coisinha com um versículo. Só isso que eu quero. Ela correu lá e pegou a caixinha de promessa dele. A gente tem que saber fazer as escolhas certas, né, irmãos? A unção que a gente admira é a unção que a gente herda. Amém, irmãos? Abre a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 18. E foi essa palavra que Deus falou comigo hoje de manhã. Glória a Deus. Capítulo 18, do verso de número 30. Amém? Capítulo 18 de Salmos, verso 30. E nós vamos encerrar esta mensagem. Aleluia. Essa palavra, hoje de manhã, mexeu com o meu coração de uma forma muito maravilhosa. Muito maravilhosa. E aí eu fiquei pensando nessa mensagem. Falei, nossa, falei, Senhor, que coisa mais linda. Olha o que a palavra diz, irmãos. E talvez você não entenda essa palavra, mas faça a ligação dessa palavra com a mensagem de hoje. Lembra que eu falei notícias ruins, né? Notícias ruins movem o nosso coração. Mas olha o que uma notícia ruim pode trazer para você. Olha o que diz o texto. O caminho de Deus é o quê, irmãos? Ué, mas a notícia não é ruim? A notícia não é ruim? Mas é um caminho, não é? Não foi uma notícia ruim que moveu o coração de um homem que fez ele voltar para Jerusalém e reconstruir o muro? E
Então o caminho é o quê? Perfeito. Olha o que o teu irmão fala, notícia ruim. Não significa que as coisas desgraçadas. Não significa. Não significa. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é o quê, irmãos? Provada. Fala, provada. Então tá. Agora eu vou te ensinar o que a palavra do Senhor é provada. É quando o pastor fala uma palavra, quando o pregador fala uma palavra, você fala, glória a Deus. Aí você fala assim, glória a Deus? Vou provar para ver se é glória a Deus mesmo. Vou provar. A palavra de Deus é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou qual caminho, irmãos? O meu. O meu. Porque se o dele é perfeito, o meu era tudo atrapalhado. Mas o dele é perfeito. E o meu é atrapalhado. Então ele precisa aperfeiçoar qual caminho? O meu. O meu. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingistes para o combate e me submetestes aos que se levantaram contra mim. Também pusestes em fogo os meus inimigos e os que me odiaram eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, e lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livrastes, e me fizestes cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltastes acima dos meus adversários e me livrastes do homem violento. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Essa palavra é para você, em nome do Senhor Jesus. Se